Vamos juntos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Leremos dos versos 9 ao verso 14. A oração que agrada a Deus. Vamos falar um pouco sobre oração, mas que esse tema não fique apenas em nossas palavras, mas que possa perpassar a nossa vida, que a nossa vida seja de fato uma vida intensa de oração, que as nossas famílias, que as nossas casas sejam lugares de oração, que continuemos a perceber aqui na igreja um incentivo grandioso para esta prática. Temos, você sabe disso, reuniões de oração que acontecem semanalmente às terças, às quintas-feiras, 6:30 da manhã, aos sábados, às 7 da manhã, através do Alvorada no altar. Temos a torre de oração, que é sustentada pela intercessão dos gideões e gideãs de oração. Você pode fazer parte deste ministério. Ouvimos há pouco aqui acerca deste evento, a vigília para os homens, vigília homens no altar. Então nós queremos ser uma igreja que incentiva você a orar. Se você não orar, minha irmã, se você não orar, meu irmão, nós não poderemos levar essa responsabilidade. Porque há um incentivo diário para que você de fato cultive uma vida de oração, e eu espero que essa palavra venha corroborar isso em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Espírito Santo, continua a ministrar as nossas vidas, iluminando as nossas mentes, preparando os nossos corações para a boa semente da Tua palavra. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, eu penso que esse é um momento muito propício para falarmos de oração. Nós estamos entre o evento da Páscoa e a data do domingo de Pentecostes, que ainda vai acontecer. E nós sabemos que a igreja primitiva, pós-ressurreição, ela aguardou a descida do Espírito Santo, e assim o fez em atitude de oração. A melhor forma de você viver os seus dias é orando. A melhor maneira de celebrarmos, por exemplo, essa data tão marcante do calendário cristão, que é o dia de Pentecostes, é orando. O cristão, ele trabalha orando, ele aguarda orando, ele espera orando. Ele desenvolve ministérios orando, independente das comemorações do calendário cristão, ele perpassa o seu ano orando. Então, é muito importante olharmos para esse texto que traz um tratado sobre a oração. A parábola anterior também falou sobre a oração, a importância de orar sem esmorecer, sem cessar. O evangelista Lucas está aqui atribuindo uma importância fundamental à prática da oração, mas não apenas a oração como um rito, como uma obrigação. Aliás,
esse termo dever que aparece nesse capítulo no início, não significa a mera obrigação de orar, mas a descoberta da necessidade de orar. É necessário orar para garantirmos uma vida cristã de qualidade, para não apenas sobrevivermos nesse mundo, mas impactarmos essa geração como filhos e filhas de Deus que somos. Então, vamos a algumas considerações sobre a oração. Pensando nesse tema, a oração que agrada a Deus. E a primeira consideração é que orar é a prova de que não somos suficientes em nós mesmos. É a demonstração de que não devemos confiar em nós mesmos. Na verdade, é essa manifestação pronta e sincera de um coração que diz: eu não estou satisfeito comigo mesmo. Nós oramos porque entendemos que podemos melhorar, podemos refletir mais intensamente o caráter de Cristo. Interessante que o fariseu, ele estava muito feliz consigo, ele estava contente, satisfeito com a maneira através da qual vivia a sua vida cristã. Afinal, ele dizimava, ele ofertava, ele jejuava 2 vezes por semana, ele cumpria as dezenas e, por que não dizer, centenas de ritos dos judeus, principalmente dessa seita, que era o farisaísmo, dentro do judaísmo. Então esse homem, ele estava plenamente satisfeito. E em suas palavras, ele se gaba do seu estágio espiritual. O que podemos falar quando pensamos no nosso estágio espiritual? No nosso nível de intimidade com Deus? O que podemos falar, melhor, o que o nosso cônjuge poderá falar sobre nós, o que os nossos filhos poderão falar a nosso respeito, quando o assunto é intimidade com Deus, vida cristã, o que nós estamos comunicando dentro de nossas casas. Hoje estamos cada vez mais acovardados para alçarmos a voz e orarmos em ambientes extra-culto, extrafamiliar. Temos medo, né? Afinal podemos ser até presos no estado laico. Se nós não nos posicionarmos, a igreja é capaz de ceder os seus espaços aqui e mesmo aqui dentro não poder falar do nome de Jesus. A igreja deve servir a comunidade, com certeza, mas sem perder a sua identidade. Então, que o Espírito Santo nos desperte, que você possa aproveitar a oportunidade desse domingo, se você for almoçar com alguns familiares ou mesmo com alguns amigos, e quem sabe pedir uma oportunidade para deixar uma palavra de reflexão através de uma oração. Não vá falar meia hora, querer recitar o Salmo 119, que aí você vai oferecer um testemunho e não um testemunho. Mas objetivamente, se houver espaço para isso, e que o Senhor nos ajude a cavar esses espaços, nos ajude a encontrar essas brechas nesse sistema tão fechado para o Evangelho. Mas as pessoas também continuam tão carentes. Esse homem, ele estava satisfeito. Esse fariseu, ele demonstra uma autossuficiência aqui. Esse exemplo não pode ser seguido por nós. Pelo contrário, irmãos, nós temos que entender que não há em nossa vida uma reserva de poder, uma reserva de autoridade, de influência ou mesmo de ânimo sem a oração. Entenda que cada dia, em cada amanhecer, quando você se dá conta de que está vivo, você é um balde vazio, que precisa novamente ser cheio da plenitude do Espírito, que precisa novamente orar, pedindo que o Espírito Santo tenha toda a liberdade na sua vida e através da sua vida.
Não podemos viver de experiências acumuladas no passado. Eu acho que essa metáfora ela é bem-vinda aqui. Todos os dias amanhecemos como baldes que precisam ser colocados debaixo da bica. Porque senão, eles até poderão fazer barulho, mas não terão conteúdo algum. Em dias em que as pessoas estão minguando, os relacionamentos estão minguando, o ser humano parece ter cada vez menos para compartilhar com o outro, você pode transbordar na vida de pessoas com as quais você trabalha, pessoas que vivem no mesmo condomínio que você, mas não transbordaremos se não tivermos vida de oração. A oração é um meio de graça de Deus, a oração é um instrumento por meio do qual o Senhor nos torna plenos de sua presença, nos torna mais íntimos dele, mais parecidos com Jesus. A oração fará esse balde transbordar com toda certeza. Essa humildade que leva o crente a reconhecer essa dependência total do Senhor e diária, é o único caminho para a exaltação, para a honra, para a vitória no meio das lutas que enfrentamos. O texto aqui falou claramente sobre isso, verso 14, parte final. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Você pode até não concordar com isso, mas quando nós não oramos, nós estamos cultivando o orgulho. Nós estamos comunicando para nós e para as pessoas ao nosso redor que nós não precisamos disso. E se nós não precisamos disso, é porque não precisamos de Deus, não precisamos falar com Ele, não precisamos ouvir a Sua voz, não precisamos desfrutar de Sua presença, porque oração não é um monólogo ou, quem sabe, um diálogo, oração também é contemplação. Oração também é ficar sem palavras diante da glória do Eterno, espantados pela sua santidade. Isso também é oração. Quando as lágrimas vêm mais que as palavras, isso também é oração. E o Espírito Santo as interpreta de uma forma maravilhosa, porque é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, uma vez que não sabemos orar como convém. Mas esse Espírito, Ele nos ensina, porque é o nosso professor mais sublime, o supremo mestre da nossa vida. Devemos nessa manhã pedir a Ele que gere em nós, que desperte em nós essa necessidade de oração. Mas antes, que Ele carimbe em nosso coração essa certeza de que nós não somos suficientes. E que o que vivemos ontem é bom para trazer à memória o que vai nos dar esperança, mas não serve de arrimo de fé para hoje. O ato fundante da nossa vida não é a experiência que tivemos em um encontro, em um congresso, mas a cruz vazia e o trono ocupado. Não equipare à cruz nenhuma experiência que você teve. Ela não te fará viver com qualidade de vida espiritual hoje. Ela pode trazer boas lembranças, mas em algum momento essa reserva vai se esgotar e você necessariamente terá que ir para debaixo da bica de novo. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diz assim para ela: vamos para debaixo da bica aí, meu irmão. Vamos para debaixo dessa cachoeira de Deus através da oração. Vamos renovar a nossa vida em Deus. Segunda consideração, nós oramos para que as nossas motivações sejam corrigidas por Deus. Se oramos porque não somos suficientes em nós mesmos, nós também oramos para que as nossas motivações sejam corrigidas por Deus. O texto diz que 2 homens, eles subiram ao templo com o propósito de orar. Ambos foram para o mesmo lugar, assim como todos nós estamos aqui nesse mesmo ambiente. E aqueles 2 homens foram com um objetivo, o objetivo de oração. A prática foi a mesma,
mas as motivações foram totalmente distintas. Irmãos e irmãs, é exatamente porque o nosso coração é enganoso. É exatamente por isso que nós devemos orar. Eu me lembrei de um hino, preparando esta mensagem, que diz: trabalhar e orar, na seara do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Mas é verdade que se só trabalhamos e não oramos, ainda que seja trabalhar para Deus, diretamente num ministério, numa obra social, porque o seu trabalho profissional, que não é secular, é sagrado. Você pode atuar num meio secularizado, mas a tua profissão ela é sagrada, porque é você que a exerce. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, mas ainda que seja esse só trabalhar internamente nos mais diversos ministérios da igreja, se ficarmos só no trabalho sem a oração, nós corremos sérios riscos. Primeiro, o risco do orgulho, da soberba, o risco de valorizarmos mais a audiência dos homens do que a audiência de Deus, mais os olhos dos homens do que os próprios olhos de Deus. Corremos o risco de sermos expostos ao esgotamento, sim, ao desânimo. Cuide de pessoas que sempre foram para-raio de suas famílias e que ainda estão com você, que ainda estão vivas, que ainda têm lenha para queimar. Cuide dessas pessoas que sempre trabalharam demais e que trabalham demais com você, em sua casa, no seu trabalho, na sua célula, no ministério que você lidera. Porque mesmo essas pessoas mais vigorosas no trabalho, elas podem se esgotar, principalmente se a vida delas estiver se resumindo a esse trabalho. Se você já tem 1 ou 2 ministérios na igreja, se você já está em célula, se você está aqui aos domingos, faz um curso familiar aí vez ou outra, irmão, não fica arrumando mais coisa para sua cabeça não. Desculpa dizer, mas tem gente que às vezes não é nem funcionário da igreja. Ele está aqui na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Aí volta segunda, terça. A não ser alguns que trabalham voluntariamente aqui, como o nosso irmão Cláudio, que aí está. Glória a Deus pela sua vida. Não sei se ele está nesse culto, que Deus o abençoe. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de pessoas que às vezes tentam compensar a tristeza de suas vidas num ativismo religioso. Se nós só trabalhamos e não oramos, nós corremos o risco de nos esgotarmos, de enfrentarmos essa noite escura da nossa alma. E aí o que vai acontecer, na sequência, fatalmente, é o esfriamento espiritual. Começou tão bem, agora não quer mais nem saber de ministério, não quer mais nem saber de nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de atividade. Saiu de um extremo e foi para outro. Cuidado. Clame ao Senhor. E muitos acabam nessa condição, realmente abandonando o seu labor, aquilo que sempre foi legítimo em suas vidas, o trabalho que sempre foi motivo de alegria em suas vidas, acabam abandonando isso, achando que o simples tirar a mão também vai tirar a tristeza, também vai tirar o esgotamento, também vai resolver problemas financeiros, e na verdade a pessoa acaba entendendo fatalmente, tristemente, que deixou certos ministérios com os quais sempre se identificou, mas os problemas aumentaram.
Não estou falando de remanejamentos que podem ser feitos sob orientação pastoral, sob oração principalmente, mas não vá fazendo as coisas ao seu bel prazer. Irmão, só a oração, olha aqui, só a vida de oração vai afiar o corte desse machado. Só a intimidade com Deus vai tornar as coisas mais fáceis para você e para mim. Não adianta irmos por esse caminho de irmos abrindo mão de compromissos inegociáveis, achando que a nossa vida vai ficar mais leve. Não! O que vai deixar a nossa vida mais leve, irmãos e irmãs, não é deixar de trabalharmos com qualidade para Deus, mas é entrarmos no nível mais profundo de intimidade com o Senhor, através da oração. Eclesiastes 10:10 diz isso: se o ferro está embotado e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria constrói com bom êxito. Irmão, onde sobra o braço do homem, falta a oração. Onde sobra grito, falta a oração. Entendem isso? João Crisóstomo, um grande líder da igreja dos séculos IV e V, ele era um grande pregador, e ele morreu por maus tratos no segundo exílio. Exílio que foi imposto a ele pela própria igreja, pelas lideranças religiosas e políticas da época. Ele foi bispo de Constantinopla e tinha um apelido de boca de ouro, porque ele falava por horas, pastor Jefferson. E as pessoas, dizem os historiadores, se apertavam para ouvir aquele homem. Deixa eu defender o meu peixe aqui, nem sempre o problema das igrejas está no púlpito, mas é no esfriamento do povo. Esses dias eu estava ouvindo um pastor dizendo: olha, eu fico triste quando um pastor tem que ficar fazendo malabarismo no púlpito para trazer o povo. Tem que inventar um monte de coisa para trazer o povo. Se pobre desse pastor, pobre desse líder. As pessoas deveriam ter mais sede de Deus. Parece que, e eu louvo a Deus porque hoje a casa quase cheia aqui. Glória a Deus porque você está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Então, aquelas pessoas se apertavam para ouvir esse homem. E ele disse o seguinte, pregando esse texto de hoje, de Lucas 18. Assim como a humildade supera o peso do pecado, e saindo de si mesma chega a Deus, a soberba, pelo peso que tem, afunda a justiça. Portanto, mesmo que faças muitas coisas bem feitas, se achas que te podes vangloriar disso, perderás o fruto da tua oração. Pelo contrário, mesmo que carregues na tua consciência o peso de 1000 culpas, se te considerares o menor de todos, ganharás muita confiança em Deus. Eu quero encerrar essa palavra para termos um momento de oração. Já convido aqui a equipe de música, trazendo uma terceira consideração, e agora efetivamente pensando nessa oração que alcança o favor de Deus. Como é esta oração que alcança o favor de Deus? Antes de pensarmos nela especificamente, vamos olhar para a oração desse fariseu, que despertou a ira de Deus. Se você depois tiver a curiosidade para ler Mateus 23, você verá ali qual era a visão que Jesus tinha dos fariseus. Ele pegou muito duro com esse grupo religioso. E principalmente pela forma como oravam. A oração dos fariseus era uma oração de si para si. Era uma oração que apontava os erros dos outros. Cuidado, minha irmã, quando você está orando pelo teu marido. E aliás, você só dobra o seu joelho para orar por ele, para pedir que Deus transforme ele. Você não reserva 1 minuto para orar por você.
esse coraçãozinho duro que você tem também. Por isso que muitas vezes não vemos mudança. Que a gente gasta 90% do tempo pensando nos erros dos outros. Só que os outros não estão ali. Tudo bem que você pode interceder por eles, mas se você se colocou em atitude de oração, meu irmão, você é o principal alvo do tratamento de Deus naquela hora ali. A oração dos fariseus era uma oração que olhava muito para os outros, mas não gerava uma autotransformação. Era uma oração autoglorificante, um fim em si mesmo. Levava a pessoa a acreditar mais na maneira que ela orava do que no Deus ao qual a oração deveria ser dirigida. Muitas vezes nós adoramos mais o nosso jeito de adorar do que o Deus que deve ser alvo da nossa adoração. Muitas vezes nós acabamos idolatrando os nossos jargões, os nossos trejeitos, porque se tem um povo que tem trejeito meio esquisito é o crente, hein? Pai do céu, umas palmas, uns negócios, até os presbiterianos, principalmente essa linha aqui, pastor Vils, pastor Vanderly, mais pentecostal. Glória a Deus. Ai, ai, ó quem está falando, né? Uma já gritou ali, você vê? O Espírito Santo já responde na hora, não deixa para amanhã não. Glória a Deus. A oração dos fariseus era essa oração, cheia de formas e repetições, muitas palavras, mas nenhum coração. Já a oração do publicano, esse cobrador de impostos, um homem que possivelmente não era bem quisto pela sociedade, revelou uma graça, revelou uma condescendência, uma humildade. Essa oração, ela não idolatra a forma em detrimento da essência. Veja que os dois oraram em pé. Eles não oraram de joelhos. E o problema não está na oração de joelhos, porque a Bíblia nos indica fazê-lo. O problema é quando orar de joelhos é a única forma santa, aceitável, ou é o único meio através do qual o Senhor ou a graça dele vai alcançar a nossa vida. Esse publicano, ele orou em pé, mas o seu coração estava dobrado, estava quebrado, a sua vida estava em cacos, porque ele entendia, ele tinha diante de si os seus pecados. Por isso ele ora dizendo: Deus, Senhor, sê propício a mim, pecador. Essa oração que agrada a Deus é a oração que confia não nos próprios méritos, mas se aproxima pelos méritos de Jesus. Por isso nós oramos em nome de Jesus, por isso nós confiamos no seu amor, por isso nós dependemos da sua graça. Estejamos nós em jejum, no ápice da nossa santidade, ou quem sabe ali na mais profunda cadeia do pecado, nós sempre iremos comparecer diante de Deus, confiando na graça e na misericórdia do Senhor. Assim foi a oração deste homem, uma oração que tocou o coração de Cristo. Essa oração não só alcança os favores de Deus, mas ela nos torna propícios, aceitáveis diante do Deus que é santo, 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 santo. Essa é uma oração que acontece no bastidor. Veja que esse homem está de longe. Você percebeu isso no texto? Quem tem proeminência ali é o fariseu. O publicano, ele está de longe, mas ele está perto. Às vezes quem está perto está longe, quem está longe está perto. A lógica de Deus muitas vezes chuta a nossa justiça. Aonde você está, meu irmão? Aonde você está na ordem do dia de hoje? Você está longe ou você está perto? Você está perto ou você está longe?
Você está um perto que está longe ou você está um longe que está perto? Onde você está? Onde nós estamos? Na ordem do dia. Eu confesso que não foi fácil preparar essa mensagem. Eu queria pregar um outro tema, porque eu reconheço que eu não tenho sido esse exemplo todo de oração. É mais fácil a gente pregar sobre aquilo que parece que é mais familiar. Mas talvez você também se sente constrangido ao ouvir uma palavra sobre a oração, porque de repente você também não está orando nessa dimensão aqui dessa palavra. O amor de Deus nos constrange, o Espírito Santo vem trazendo consciência de pecado, mas acima de tudo convicção de perdão. É bem possível que estejamos, muitos de nós, negligenciando a urgência desse tempo quando não oramos. Sabe qual é o contexto aqui dessas parábolas todas do capítulo 17 e 18? É a volta do Filho do Homem. Por várias vezes, por pelo menos 3 vezes, Jesus ele traz entre essas temáticas a expressão Filho do Homem. E nesse capítulo ele diz: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? E os fariseus o indagando, questionando sobre o reino de Deus, ele disse: ei, o reino de Deus não é visível que está lá ou acolá, o reino de Deus está em vocês. Sabe o que eu aprendo com isso? Quanto mais vida de oração de qualidade temos, mais nós exalamos o perfume de Cristo, mais nós impactamos essa sociedade com os valores do reino de Deus, mais essa essência flui em nós e através de nós, pelo agir do Espírito. Que o Senhor possa gerar em nós um desejo muito mais intenso de vida de oração, para a sua glória e para o seu louvor. Fique em pé, meu irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor pelo privilégio de estar aqui no culto congregacional, recebendo o recado de Deus. Diga a Ele: Senhor, eu não sou suficiente, eu não tenho a suficiência, o controle da minha vida. E se você tiver um pouquinho mais de coragem, diga assim: Senhor, eu não estou satisfeito comigo. Veja, você pode estar agradecido por tudo que Deus tem feito, e deve, mas não esteja 100% satisfeito com a tua vida, meu irmão. Você pode melhorar como marido, como pai, como servo de Deus, como serva do Senhor, como esposa, como mãe. E todos nós podemos ir mais fundo na vida de oração. Que você também possa orar nesta manhã dizendo: sê propício a mim, pecador. Me ajuda, Senhor, perdoa a minha vida, tem misericórdia de mim, desperta-me. Desperta-me para esta oração, para esta vida de oração. Livra-me, Senhor, de viver de formas, de idolatrar ritos, muito embora eles sejam importantes, mas não como um fim em si mesmos. Livra-me, Senhor Jesus, das meras repetições. Livra-me das acusações. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Porque aqueles que se humilham são exaltados, e aqueles que se exaltam são humilhados. Pai, que possamos assim permanecer firmes em oração. Desperta-nos como homens, mulheres, servos do Senhor. Desperta-nos, ó Deus, e livra-nos de uma espiritualidade de consumo apenas. Que possamos, meu Deus, desfrutar da Tua presença cada dia mais para a Tua glória. Que as nossas casas sejam lugares de oração, e que possamos, a exemplo dos Teus apóstolos, que encontravam um lugar de oração, que o Senhor também nos leve a encontrarmos lugares de oração na empresa, no trânsito, na praça, no condomínio, e que assim o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos, agradecidos no nome poderoso e precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você crê, diz amém.